Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bíblia Responde. Programa esse que tem o propósito de responder perguntas e principalmente perguntas desse tempo, conforme a palavra de Deus e o que está escrito através da palavra de Deus. E para nos ajudar a responder essas perguntas conosco, como sempre, pastor João Carlos Hermoso. Pastor João, muito bom dia. Bom, Anderson, bom dia a você que nos segue nessa programação tão abençoada, não é? Esse é um tempo que a Bíblia precisa responder, mais do que nunca, porque a Bíblia tem resposta. E tem resposta para todo o segmento da sociedade. Então, estamos felizes de, nesta manhã, voltar neste quadro, nesta programação, para, responder as perguntas aí das pessoas que nos fazem. E eu achei muito interessante, irmão Anderson, a modalidade nova, que é a pessoa não colocar o seu nome. E através da questão anônima, está surgindo muitas perguntas. Muito obrigado aí pela sua participação. Mande e à medida que a programação for avançando aí, a Bíblia responde. E como nós sempre fazemos, hoje nós escolhemos aqui duas perguntas para o pastor poder responder. E se você tem a sua pergunta, entre em contato conosco. Nós temos aí agora uma nova modalidade. Você pode entrar no link abaixo aí e fazer a sua pergunta agora de forma anônima. E nós vamos para a nossa primeira pergunta do nosso programa. E ela diz assim: existe um tempo certo para o jejum? A você que nos enviou esta pergunta e a todos que isso se chegará, nós vamos ver o jejum em 3 momentos aqui, tá certo? O jejum é muito discutido. Tem denominação que não aceita, tem denominação que usa como prática, não é? Tem certo tempo para fazer o jejum, como agora no dia 5 e 6, não é? Hoje e amanhã. E domingo também está sendo conclamado um jejum devido à pandemia que estamos vivendo, mas é uma boa pergunta e muito boa para esse tempo. Então vamos antes. Primeiro, Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29 diz assim: respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Você observou que aí existe um colchete, algumas Bíblias trazem um parênteses. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos não tem o jejum, isso foi adicionado ao texto, tá certo? Mas nós colocamos esta palavra jejum aqui para ser o jejum devocional. O que é o jejum devocional? Você sabe que eles estavam diante de uma situação espiritual, que eles não conseguiram reverter. Não é? E o Senhor diz assim, não sai senão oração. E aí foi adicionado o jejum. Eu quero dizer para você que o jejum, ele deve ser feito na questão devocional da vida com Deus, no caminhar com Deus, de tempo em tempo. Tem pessoas que fazem jejum semanal, jejum quinzenal, jejum mensal. Então, cada um tem como uma questão do seu devocional, da vida diária com Deus. A oração, ela é constante. Agora, o jejum de tempos em tempos. O que produz o jejum em nós? Olha, é uma questão de você abster-se. E neste abster, você vai disciplinar os apetites da sua carne. E você abstendo e também disciplinando os apetites carnais, vai trabalhar na ansiedade. Então é muito importante, principalmente na vida do cristão, no seu devocional com Deus, a cada tempo, segundo a sua condição física. Porque tem muitos cristãos que tomam seus remédios controlados e aí você não pode jejuar, porque você tem que se alimentar para tomar o remédio, tá certo? Mas naqueles que têm a saúde, pode fazer, tá certo? Pode ser feito como jejum devocional. A segunda coisa que eu quero falar acerca do jejum, irmão Anderson, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. 1 Coríntios 7 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então, Paulo aqui, ele compreende que nesta caminhada de vida, ele aprendeu algumas coisas. Por isso que ele está dizendo assim, vou dizer por concessão, por aquilo que eu faço e vejo o que está acontecendo. Quando um casal se separar para a oração com consagração, aí pode entrar o jejum, porque vai ter uma abstinência aí de seu relacionamento.
Então, o casal que vai entrar numa consagração com jejum e de sua abstinência, de sua relação, tem que ter motivo. Não é por qualquer coisa. Quer dizer, a mulher, na questão do casal, não pode tomar esse ato deliberativo. Fala assim, eu vou fazer sem comunicar ao marido. E o marido também não pode fazer sem comunicar à mulher. Deve de ser mútuo consentimento. Então, Paulo nos ensina que neste caminhar da vida cristã dele, ele notou a importância da consagração do casal. E esta consagração era com abstinência de seu relacionamento. E isto entra o jejum. Agora, o motivo, causas familiares. Se o casal entrar num propósito de oração e consagração, é por questões familiares. A questão do próprio casal, que não está mais se entendendo, a questão familiar, filhos, pais e filhos, vida financeira, projetos familiares, isto entra na presença do Senhor, nós temos que buscar a direção do Senhor. Aí ele também dá uma outra dica, não por muito tempo. Quer dizer, existe um tempo que esse casal vai se privar na oração e na consagração para que Satanás não se aproveite da sua vontade. Porque Satanás sempre se apresenta na vontade. Lembre-se que depois de 40 dias, não é, orando e jejuando, Jesus no deserto, levado pelo Espírito, teve fome. E na hora que ele teve vontade, Satanás se apresentou. Então, primeiro, jejum na vida devocional. Segundo, na vida do casal. Terceira maneira de vermos o jejum, quer dizer, o jejum em tempos de calamidade, irmão Anderson. Segundo Crônicas 20, do 1 a 3. Segunda Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Então você observou que é para tempo de calamidade, tempo de afronta, preparação para a guerra. Então ele vê a importância de convidar a nação a um momento de oração e de jejum. Tempos de calamidade. Outro texto é Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 5. Jonas 3 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Então observe que tempo de calamidade e haver destruição. Interessante que isto faz muito valer para os dias de hoje. O processo da congregação, não é, da igreja local, os irmãos se unirem num propósito de oração e de jejum. Por quê? Porque estamos em tempos de calamidade. A morte está passando pela nossa porta. Então o povo de Deus precisa estar fortalecido. E uma maneira, não é, de disciplinar os apetites da carne é jejuando. Vai, não é, acalmar esta ansiedade, porque cada um é como ser. A pergunta da pessoa que nos fez, não é? Tem tempo certo para o jejum? Então, primeiro o devocional. De tempo em tempo, como vida de consagração ao Senhor e de mortificar as vontades da carne. Segundo, na questão do casal, problemas familiares. Tá? Abstenção de alimento e também de relacionamento. Terceiro, nas calamidades como vivemos hoje. Então, este é o tempo. Chegou a hora e a hora é esta. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Um prazer tê-lo aqui na nossa programação. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta. A pergunta diz o seguinte: imaginemos certa cena. Uma mãe se põe entre um filho e um revólver. Isto é um tipo de suicídio? Esta é uma pergunta muito interessante, não é? Muito interessante. Primeiro vamos compreender a questão do suicídio. Mateus 27, do 3 a 5. Mateus 27 diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, revolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa?
Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Suicídio. Então é uma ação espontânea do ser. Ele encontrou um vazio. Não encontrou lugar para o arrependimento, senão para o remorso. Tá certo? Então o suicídio em si não é bem visto. Tá ok? E nós temos que tomar muito cuidado no cair no vazio. Quando nós sentimos vazio, senhores, temos que buscar lugares certos e pessoas certas para que possa nos dar um conselho e uma palavra que nos oriente neste momento de vazio. Judas não teve o abraço, como da primeira vez. Ele foi abraçado, lhe deram dinheiro. Oh, alegria. Mas depois veio um momento amargo. E naquele momento amargo, olha como fizeram aqueles homens, não é? Não tinham nenhum escrúpulo. Seja com você. Jogou as 30 moedas de prata no pátio, foi enforcar-se. Esse é errado, tá certo? Agora, defender um filho em face a uma situação, vamos ler isso, há um choro amargo de Davi aqui, não é? Segundo Samuel 18:33. Segundo Samuel, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então esse é o choro amargo. Essa era a vontade de Davi. Ele não queria a morte do seu filho. A pergunta é, imaginemos certa cena, uma mãe se pôr entre o filho e um revólver. Isso é um tipo de suicídio? É um ato instintivo. Por quê? Porque não é uma coisa normal. Saiu da normalidade. Então é um ato de defesa e de proteção. Vamos ver isso. É muito bonito a Bíblia, não é? Na questão da proteção. Lucas 13:34. Lucas 13, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta o do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Olha, então observe que Jesus falou, quantas vezes eu quis ter vocês sob os meus cuidados, proteger vocês, e vocês não quiseram. Então, esta mãe que faz isso como um ato instintivo, não é suicídio. Agora, se for um ato programado, é perigoso. Porque talvez a tristeza da vida, irmão Anderson, e a você que nos assiste, pode levar as pessoas a fazer atos impensados. São planejados, mas impensados. Aí pode ser um suicídio. Tá certo? Mas aqui, diante da cena, então, certo? É uma cena inusitada, fora do comum. A mãe se atirar em frente a um projétil não é suicídio, é ato de proteção. Ela protegeu o filho e eu não vejo e também não tem respaldo nas Escrituras como um ato de suicídio, senão de proteção. Espero ter alcançado aí o seu coração e tenhamos cuidado com o vazio. Principalmente nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, tem muita gente sofrendo. Por quê? Porque eram pessoas mais debilitadas, precisavam do aconchego familiar, do abraço, da conversa dos amigos, e hoje está difícil. E pode cair num vazio e buscar o suicídio. Não busque o suicídio. Jesus tem uma solução. Valeu? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, entre em contato conosco. Está aparecendo aí no seu vídeo. Entre em contato conosco, faça a sua pergunta